Olá, tudo bem? Eu estou aqui para dar continuidade no nosso projeto de bate-papo com grandes líderes, com pessoas que são formadoras de opinião, que são pessoas que trazem coisas novas aqui na nossa região. E hoje tenho uma grande alegria de trazer um cara que eu admiro, que eu reencontrei pelo LinkedIn, olha só, por um artigo que ele escreveu no LinkedIn, a gente começou a bater papo e se aproximou. É um cara que tem muita coisa para contar, muita bagagem, e é o Thiago Salgado. Seja bem-vindo. Obrigado. Thiagão. Para quem não conhece o Thiago Salgado, estamos aqui na Sanavita. O Thiago tem formação como engenheiro agrônomo e descobriu lá no meio da faculdade que não era bem aquilo que ele queria, e tentando cabular aula, ganhar crédito, ele entrou numa aula de marketing e pum, deu estalo, né? Deu estalo e ele descobriu uma vertente que acho que puxou um pouco a paixão por gestão, por gente, por estratégia, por marca, e trouxe ele para a Sanavita, como eu disse, uma empresa familiar, mas que trouxe uma revolução também. Ao longo do tempo ele ajudou a direcionar todo o crescimento da empresa, uma empresa que cresceu muitos dígitos em faturamento, em tamanho, com presença nacional, né? E depois, agora a partir de um ano para cá, né, Thiago? O Thiago saiu como CEO da Sanavita e passou a fazer parte do conselho, assim como tem até na ficha, porque tem que decorar tudo que esse homem faz, membro do conselho da Anshan, sócio-diretor da Giga 4, consultoria, e lançando um projeto muito bacana chamado Família SA, para ajudar, assessorar as empresas na profissionalização, sucessão familiar. Então esse é a bola da vez de hoje. Legal. Seja bem-vindo, Thiagão. Conta um pouquinho aí da trajetória. Se eu mentir, pode falar também. Legal. Tá? Muito feliz de participar desse projeto, cara, e falar de temas como esse que eu sempre vivi e acredito muito, né? E você já adiantou um pouco a história. Eu acho que a minha vida inteira foi feita como executivo, né? E tive a oportunidade de passar por todas as etapas de construção de uma marca, né? De construção de uma equipe. Eu comecei há muito tempo atrás na Sanavita, né? Que é uma empresa familiar que minha mãe fundou, né? Então já de cara uma decisão importante, né? Decidir trabalhar na empresa da sua família já é uma responsabilidade, né? E tem seus desafios. E eu tive a chance de passar por todas as etapas de crescimento de uma empresa que era pequenininha, né? Mas que sempre teve uma causa, um propósito, sempre acreditou, sempre pensou muito grande, né? E então nesses anos todos, eu fiquei mais de 20 anos aqui na empresa, os últimos 15 anos, 12 anos como CEO, né? Eu tive a chance de construir fábrica, de montar departamento de RH, política de cargos e salários, passar por um projeto de branding, enfim, trabalhar com uma marca que hoje é reconhecida nacionalmente, que produz para outras marcas, né? Então foi uma experiência muito gratificante e eu acho que me proporcionou vivenciar alguns pontos que fizeram a diferença para mim, que é construção de equipe, trabalhar com pessoas diferentes, poder trazer pessoas para a nossa realidade, né? E no último ano, uma decisão importante na minha vida, né? Depois de anos como Thiago da Sanavita, né? Toma-se a decisão então de eu passar por um conselho, de poder participar mais estrategicamente e menos na operação, né? E eu começar novos projetos linkados com o que eu acredito, com o meu momento, com o meu propósito, né? E então eu comecei agora, no ano passado, né, uma consultoria para poder usar tudo que eu aprendi, a metodologia, todos os desafios que eu aprendi nessa transformação de uma empresa familiar e poder ajudar outras empresas familiares a passarem por esse processo, né? E agora, como você citou aí, acho que está saindo do forno, né? Um projeto que eu tenho muito orgulho, que tem como missão empoderar as empresas familiares, né? Trazer todas as ferramentas, as conexões, as informações que são essenciais para as empresas familiares serem competitivas no mercado hoje, né? E é uma plataforma, muita coisa digital, vai ter muita novidade, né? Então, estou muito animado e motivado com isso. E é muito legal, e eu acho que é bacana a gente explorar um pouquinho isso, porque eu faço muito processo de coaching, às vezes, com as pessoas, quando a gente faz coaching de carreira especialmente,
e as pessoas acham que o que começaram a fazer ou por onde começaram as trajetórias é por onde tem que seguir, né? Às vezes até falam, pô, mas eu já tenho tantos anos de estrada nisso aqui e agora? Então acho muito bacana, só para citar isso, e eu queria que você desse o seu pulo do gato como foi, porque assim, você fez engenharia, né, como agronomia, né? E não era isso. Legal. E aí, mas você fez e se formou. E aí chegou na hora ali, que para muita gente aí agora, né? Vou trabalhar nessa área, acabei de me formar. Você foi para outro lado. Mas não é aquela visão que alguns podem ter meio cômoda de vou trabalhar na empresa da família, que lá eu faço alguma coisa. Você contou já para mim que você fez um monte de curso. E até você disse assim, eu fui atrás do que eu precisava para exercer as funções que eu tinha aptidão e que eu me interessei de fato. Então conta um pouquinho como foi essa transição, assim, teve algum grande momento de história? Então, acho que começando do começo e também de uma forma muito direta, não sei se foi assim com você, né, mas eu sinto que muitas pessoas acabaram passando pelo que eu passei. Com 17 anos a gente é obrigado a escolher e definir o que a gente vai ser. E eu vou ser muito sincero, eu não tinha a mínima ideia do que eu queria fazer, né? E aí eu lembro que um tio meu falou assim, se você não sabe o que fazer, faz agronomia, porque tem tanta coisa lá dentro, né? Genética, fito, economia, que daí você tem mais tempo para poder descobrir, né? E eu fui, no primeiro ano foi uma decepção, cara, eu não era aquilo, eu não me via lá, tive um super apoio dos meus pais, né? E como eu não sabia o que eu queria, meus pais falavam, se você não sabe o que você quer, então continua, termina, né? Tranquei, então acho que esse foi um ponto importante, né? A gente se permitir a dar uma pausa e tentar se conectar com a gente mesmo, né? Eu fui para a Inglaterra, né, moleque, né? E fui de um jeito e voltei de outro, né? E quando eu voltei, eu já comecei a enxergar coisas diferentes e aí sim, eu não acredito muito em coincidência, mas você tem que criar, né, as oportunidades. Eu escutei uma matéria, né, até a gente estava comentando, e ela chamava Marketing Básico. E eu fui fazer essa matéria porque ela dava créditos e eu queria formar, né? E quando eu fui para lá, eu comecei a falar, poxa, marca, planejamento, produto. Então eu comecei a falar, poxa, comecei a ler, comecei a me interessar, comecei a descobrir alguma coisa que, né, me fazia sentido. E a partir daí, eu nunca mais parei de me atualizar, eu nunca mais parei de buscar, nunca mais parei de conversar com outras pessoas que se conectavam com isso, né? E aí eu comecei a aplicar isso dentro de um contexto de Sanavita, né? Que era uma outra empresa, era uma outra marca, né? E montar o primeiro planejamento estratégico, a primeira proposta de marca, para onde vamos, como é que vamos chegar lá, né? Então eu tive a chance de fazer tudo isso, né? E é importante colocar, né, que hoje, é uma opinião pessoal minha, se tem uma coisa que nós vamos ter que aprender, é que a gente vai ter que reaprender toda hora, né? Então, essa questão de você ter que tomar decisões para aprender coisas novas, é só você olhar aí, não sei quantos % das profissões de hoje não vão existir. E muitas profissões que a gente nem sabe que existirão vão ter. Como é que você vai fazer se você não está disposto a aprender, né? E por último, acho que vale muito colocar também é que nessa trajetória toda, um fator decisivo para realmente abrir as portas e as coisas acontecerem era a gente trazer pessoas e integrantes, né, parceiros corretos para o seu lado, né? A gente não faz nada sozinho, né? E nessa trajetória eu tenho muito orgulho de dizer que eu acertei muito mais do que eu errei, né? E quando eu errei doeu muito, né? Mas foi decisivo trazer pessoas com expertise diferentes das minhas, que eram fortes onde eu não era, né? E que me ajudavam a concentrar e potencializar no que eu era forte, né? E esse foi um dos fatores que a Sanavita, ou toda marca, toda empresa que eu conheço, nada mais é do que a consequência das atitudes das pessoas que estão atrás dela, né? Então, se você não tem, então a Sanavita não fala, quem fala é o Thiago da Sanavita. Então, nesse momento, deve ter alguém da Sanavita em Goiânia falando com o consumidor, falando o quê? A marca falando, né? Então as pessoas às vezes esquecem e que marcas são pessoas, que consumidores são pessoas e que a gente tem que entender um pouco disso
e aí sim dá vida às coisas, né? Números são resultados de pessoas. Perfeito. Ou a falta de resultados, né? Eu tenho, assim, tive a chance que também foi um ponto importante da minha trajetória como executivo, de poder contar com um mentor, com um conselheiro, com, né, uma pessoa que me ajudou muito, né? E ele tem uma frase que é assim, né? O nome dele é Josmar Binhoto, ele foi presidente da Goodyear, né? E é um cara que, além de tudo, hoje é um grande amigo meu e a gente continua trocando muita ideia gostosa, né? Ele fala que existe a empresa dos números e a empresa das pessoas. E que ele fica com a empresa das pessoas porque os números são consequência disso, né? E é uma verdade, né? Putz, aí rapidinho, em pouquíssimos minutos, a gente falou de um mundo de coisas interessantíssimas. Então eu vou voltar um pouco, eu vou fugir do roteiro, inclusive. Não, vamos lá. E, assim, tanta coisa bacana pra gente explorar. Aprender a aprender, acho que é a primeira delas, né? Então até eu ia falar, você já falou. E assim, eu ia brincar assim, você começou então depois da agronomia, né? E foi fazer uma pós e parou ali. E aí você já falou, não, na realidade você nunca pode parar de aprender, de trazer coisa nova. E eu ia brincar disso porque eu sei que não, eu sei que você está sempre antenado, buscando coisa nova, está indo atrás de inovação. Só ano passado, quantas viagens você fez? Nossa, lá para os Estados Unidos, para o Vale do Silício? Nossa, inclusive foi transformadora, cara. Voltei provocadíssimo dessa viagem. Que é isso, aliás, estaremos amanhã, né, num evento em São Paulo de 3 dias, falando de empreendedorismo, de marketing de diferenciação, cultura etc. digital. Cultura digital. Então, assim, é essa coisa, acho que o primeiro aspecto que você trouxe é o gostar de aprender, o aprender a aprender, e que isso nunca acaba. E dentro desse processo de aprendizado, qualquer processo de aprendizado, até a gente atingir o que é chamado de competência inconsciente, né, de fazer no flow, de ter aquela coisa de a coisa simplesmente flui, a gente erra no caminho. E você citou isso, muito mais acertos do que erros na trajetória, mas houve erros. Sim. Como que foi lidar com os erros seus e das outras pessoas? Excelente, cara. Esse tema já daria aí, né? Hoje, com a consciência que eu tenho, eu percebo que nós não fomos programados para aceitar erros, né? A gente vem de uma cultura que culpa, que cobra. A gente tem que acertar, a gente nunca valorizou o erro, não pode errar, né? E isso tem consequência. E aí, na hora que você vai para o Vale do Silício e conversa com as pessoas, é até um glamour falar que você faliu, quebrei 7 empresas. Né? Teve um que me falou assim, eu fui fazer uma entrevista, o cara perguntou, quantas empresas você quebrou? Eu falei 2, né? O cara falou, não, volta aqui quando você tiver quebrado 5. Porque eles partem do princípio que se você não se dispõe, se você não aceita erro, você nunca inova. Você nunca busca novas formas de fazer melhor alguma coisa. Porque você sempre vai querer fazer a mesma coisa, né? E a gente não é preparado para isso. Então acho que, e eu também não era, né? E hoje eu tenho incentivado muito o conceito de, que eles chamam de fail fast, fail smart, né? E fail cheap, que não é que é pra gente sair errando, fazendo besteira, mas é pra gente se permitir, dentro de um conceito mínimo e dos riscos estabelecidos, dar autonomia, inclusive, para a sua equipe errar. Porque se uma pessoa da sua equipe faz um projeto e erra, e vem conversar com você e você culpa, você acha que o cara vai propor alguma outra coisa nova para você? Nunca. Né? Então, eu acho que ter a humildade de saber que a gente não sabe tudo, que a gente precisa de pessoas, de ajuda, de diversidade, e que a gente tem que lidar com o erro se quiser evoluir, eu acho que hoje são expertises chaves de qualquer empresa e equipe que quer ser competitiva nesse mundo, com essa velocidade que a gente está hoje. Né?
Você me falou, me lembrou aqui o Roberto Tranjan, no livro Metanoia, que fala do ciclo da sobrevivência e da prosperidade. Né? E no ciclo da prosperidade ele fala que faz parte da função empreendedor o risco, né? Perfeito. E o erro vem de empreender, mas é isso que traz novas possibilidades, né? Novas oportunidades e não mais... Eu diria que a gente evita muito de falar de erros aqui e falar de aprendizados, né? Porque a partir daí você consegue dar novos saltos, né? Né? Muito bacana. Você falou de outra coisa também que me chamou muito a atenção, né? A gente já tinha conversado antes, tem até uma frase muito legal que foi você quem escreveu, inclusive, falou de propósito. Legal. Propósito, valor. Aí a gente pode falar, as empresas estão acostumadas com missão, visão e valores, mas não no sentido de ter só uma frase escrita num painel, né? E nem nesse formato mais tradicional de missão, visão e valor, mas no sentido de ter um algo a mais, um significado, aquela coisa que une as pessoas. Perfeito. O que Simon Sinek chamava de Golden Circle. Puta, né? Eu sou fã desse cara e desse pensamento, desse conceito. É demais, cara. Transformador. Para quem não conhece, Simon Sinek, depois a gente põe nos letreirinhos aqui, o Golden Circle, o círculo de ouro, o círculo dourado, que fala que na realidade a grande sacada é você encontrar o seu porquê, encontrar pessoas que, tanto clientes como colaboradores, como parceiros, que encaixem, também tem os mesmos porquês que os seus porquês, que daí quando você encontra isso vai embora. Que é a história de você não ter uma frase na parede, mas você exercitar essa frase em atitudes, em comportamentos no dia a dia. E as pessoas têm que ter isso. E quando as pessoas têm isso, a coisa vai longe, né? Vai embora. Quão importante foi para você na Sanavita? Primeiro, eu imagino que foi um processo, uma caminhada, uma trajetória, encontrar esse porquê de vocês. E quão importante foi isso para tudo que vocês fizeram a partir de então? Legal. Olha, assim, acho que de uma forma também simples, eu acho que você não cria um porquê, né? Você não, agora vamos achar um porquê aí, né? Eu acho que o porquê ele vem de um DNA e ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser natural, é minha opinião. Porque tem muita empresa que cria histórias, né? E então, assim, eu acredito que o verdadeiro Golden Circle, o verdadeiro porquê é aquele que surge naturalmente do DNA. Essa empresa, a Sanavita, ela nasceu dentro dos conceitos de uma professora da USP que estava no laboratório e que tinha como visão querer ajudar as pessoas a terem uma saudabilidade, emagrecer, lá naquela época ela já enxergava isso, né? Tinha um rigor científico, tinha uma pegada muito forte de pesquisa, de comprovação e de, em função dos alimentos, ajudar as pessoas. Assim que começou. É só uma coisa, né, Thiago? Numa época que não é como é hoje, não, assim, isso fitness que a gente vive. Não, estou falando há mais de 30... A Sanavita tem 35 anos, né? Visionária. Então, mas sempre pensando no que aquilo ia fazer para alguém. Por que aquilo lá era importante para ela. Queria diminuir a obesidade. Tinha uma proposta, uma causa, né? Então, assim, o meu trabalho, que foi muito verdadeiro, foi entendendo isso, construir, trazer uma marca que representasse tudo isso. E em todas as atitudes que essa marca pudesse, com todos os pontos de contato, a razão de ser dessa marca teria que ser ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável, mais ativa, nutritiva, feliz, né? Então, um exemplo básico que eu dou, por exemplo, o nosso saque da Sanavita não chama saque, chama SES, Centro de Educação Alimentar Sanavita. E você liga para o nosso SES, a pessoa não atende assim o telefone. Pois não, senhora, vou estar ligando, vou estar atendendo, É assim, poxa, parabéns por tomar uma iniciativa de começar uma vida mais saudável e gostosa. Conta com a gente para te ajudar nisso. Você quer uma receita, um cardápio, uma dica? Entra no nosso blog e veja uma entrevista com um nutricionista sobre esse tema. Então, esse é o jeito dessa marca fazer. Então, o que eu quero colocar é que as pessoas que vieram para cá e que ajudaram a construir essa marca, elas estavam pensando em como a gente faria uma marca para poder impactar tudo isso, né? E como consequência disso, crescer, se desenvolver e tudo mais. Mas fazendo parte de um processo onde a gente consegue ajudar as pessoas a levarem uma vida mais sustentável, mais saudável, né?
Então, todo mundo que entra na Sanavita ou que vem fazer parte disso, acaba entendendo por que essa marca existe e quais são os valores que permeiam essa corporação. Acho que isso é importante falar de valores, né? Porque nós temos alguns aqui, quer ver alguns que eu adoro, nossos aqui? Simplicidade, humildade. Humildade não significa ser tonto, né? Humildade significa saber que você não sabe tudo, né? E que você tem que aprender, né? Um que eu gosto muito aqui é cooperação. Em muitas empresas o valor é competição, né? Aqui na Sanavita sempre foi colaboração. Quando você consegue uma rede de colaboração, e hoje cada vez mais a economia colaborativa está crescendo bastante, né? Então tudo isso, e aí isso tem que refletir no dia a dia, né? Porque não adianta a gente escrever alguma coisa na parede ou ter missão bem definida se no dia a dia suas atitudes não confirmam isso, né? Então eu tenho o maior orgulho de falar que essa marca tem uma cultura e tem uma proposta muito clara de valor, né? E isso, as pessoas que vieram nos visitar sempre sentiam isso ao visitar a nossa empresa, né? Pô, que legal, Thiago. Muitas coisas interessantes para a gente discutir ainda, mas eu queria agora entrar num tema que eu acho super relevante, você já falou bastante disso comigo. Inclusive, para quem não sabe, além de tudo que eu falei no começo, o Thiago também é coach, certificado pela Sociedade Brasileira de Coaching, com especialização em Executive Business Coaching, então é um cara... tamo junto, né, nas certificações aí como coach. E você falou muito sobre autoconhecimento, né, quando a gente estava trocando uma ideia. E disso, acho que primeiro, aquela história assim, para onde eu vou? Eu não sou um engenheiro agrônomo, mas eu tenho que encontrar o meu caminho. Sim. Foi morar fora, voltou um outro cara, começou a trabalhar, descobriu uma outra vertente. Falando de missão, visão e proposta, aquela história do que você escreveu, aquela frase maravilhosa, isso é autoconhecimento puro, né? Se você não consegue botar para fora aquilo se não for verdadeiro como você colocou. E até depois a gente vai usar isso de gancho para falar de pontos fortes, inclusive. Legal. Mas o quanto o autoconhecimento foi e é importante para você na sua trajetória? Teve algum momento que deu um estalo em relação a isso? E onde você buscou? Que fontes você buscou para se conhecer melhor? Que autoconhecimento, a gente sabia que assim, lógico, você aprende consigo mesmo, mas esse aprendizado é acelerado com alguns mecanismos, ferramentas e auxílio externo. Legal. Como foi no teu caso? Legal. Bom, de cara, eu não consigo hoje imaginar um profissional de sucesso, nem um pai de sucesso, uma pessoa de sucesso que não se conhece, né? Os seus relacionamentos mudam a partir do momento que você toma consciência de quem você é, no que você é bom, no que te motiva e quais são os pontos que você tem que melhorar para melhorar o que está acontecendo em volta de você, né? Então isso para mim, cara, a gente pode conversar isso muito, mas assim, de cara, de coração aberto, isso eu aprendi na minha vida como gestor, como executivo. A Sanavita é uma empresa que quando eu comecei aqui tinha 4, 5 pessoas, hoje deve ter por volta de 200 pessoas, né? E não é fácil você liderar as pessoas porque ninguém trabalha para você, né? Eu sempre defendi isso. Você não acorda de manhã e fala, hoje eu vou dar lucro para o acionista. Você não faz isso, né? As pessoas, elas têm os seus sonhos, elas querem se desenvolver, elas querem fazer parte de alguma coisa, né? Então, quando você começa a lidar com essas pessoas e querer trazer essas pessoas para uma causa, para um sonho, para um projeto, para estar com você, para ajudar a construir alguma coisa, você precisa entender de gente, né? Você precisa começar a entender e tentar se muscular, ter ferramentas que te ajudem a ajudar as pessoas, né? E eu aqui dentro, que acabei tendo que desenvolver minhas características de líder, né? Acho que nós vamos falar muito de liderança aqui também, né? Que tem a ver, líder tem a ver com autoconhecimento também. Eu sempre, eu acabei percebendo que para poder liderar, para poder ajudar, eu acho que tem liderança, tem muito a ver com servir, né? Ajudar as pessoas a atingirem o seu máximo potencial. Cada vez que as pessoas atingiam o potencial, a minha equipe ficava mais forte, né? Então eu percebi em determinado momento que para poder ser o líder que essa empresa, que estava crescendo cada vez mais, eu precisava me preparar mais.
Então isso já estava claro para mim. Preparar mais em todos os sentidos, de gestão, de liderança, né? E à medida que a empresa ia crescendo, iam chegando pessoas mais capacitadas que me obrigavam a subir a minha régua. Então isso é legal também. Quanto mais pessoas boas estejam ao seu redor, mais a sua régua sobe. Tem gente que fala que você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Isso dá até poxa. E isso não é questão de ser interesseiro, não é questão de você buscar ambientes que vão te desenvolver, né? E dentro desse quesito, voltando na sua pergunta, não dá, e é a minha opinião, né? Não dá para você ser um líder, para você trazer as pessoas com você, para você influenciar e motivar as pessoas para virem com você de uma causa, se você não conhece a si mesmo, né? Então eu comecei a buscar muito, eu estudei muito, então além de ser engenheiro agrônomo, eu fiz pós em administração, fiz todos os cursos que você possa imaginar de liderança, gestão de pessoas, desenvolvimento organizacional, comunicação, marketing, comportamento de consumidor, que nada mais é que são pessoas, né? Então, dentro dessa trajetória de buscar ferramentas, eu acabei fazendo cursos de liderança e percebi que tinha um dos cursos que eu fiz tinha um módulo lá muito legal chamado O Líder e Ele Mesmo, né? Foram 2 dias de treinamento em São Paulo que eu entrei de um jeito e saí de outro. Sabe, foi um curso que eu tive que pôr o cinto de segurança, assim, porque, sabe, de tanta... Transformador. E que nada mais foi... E aí, esse é um detalhe. Teve pessoas que fizeram o mesmo curso e não se transformaram. Porque você tem que estar aberto a isso, né, cara? Você tem que querer. E às vezes dói você ir lá pra dentro, né? Porque você encontra coisas, geralmente, que não é o que você quer ver e você tem que estar disposto a querer fazer, né? Então, autoconhecimento, ele é decisivo. Posso dar, assim... depois exemplos de coisas que eu vi, que me ajudaram, né? Enfim, mas a partir do momento que eu me conheci, eu comecei a lidar muito melhor com tudo e comecei a fortalecer o que eu era bom e comecei a trabalhar o que eu precisava para poder, de uma forma mais consciente, né? Eu comecei a organizar minhas ações conscientemente dentro da direção que me levava para onde eu queria ir. Foi isso que aconteceu comigo, né? Uma visão muito bacana, você trouxe a história de aprendizado, uma questão de ter propósito verdadeiro, agora é uma questão de autoconhecimento, né? Se conhecer com profundidade. E como é importante, porque eu acho que assim, tem gente que fica esperando a mágica cair do céu e tem muita gente que espera. A gente estava comentando hoje lá com o pessoal da agência, com a Lívia, aí o crédito para a Lívia, a gente estava falando do livro do Cortella, né? Sim. Porque fazemos o que fazemos. E ele cita numa passagem uma situação que um cara vem e pergunta para um músico, se eu não me engano, num concerto, e vem um cara que estava assistindo e fala para o músico: poxa, eu daria a minha vida para tocar com você. Acho que é o Zé Carlos Martins, né? Que é o maestro. Foi para ele? Inclusive eu vi uma palestra dele falando disso. Exatamente. E ele falou o quê? Eu dei, né? Eu dei a minha vida fazendo isso. E aí vem aquela história de um número, entre aspas, assim, mágico, que é a história, para você ser bom em alguma coisa, são necessárias 10 mil horas de estudo, de dedicação àquilo. Gente, 10 mil horas, faça a continha para ver quanto tempo isso dá num dia médio aí, que você não vai fazer só isso na tua vida. Quantos anos leva para você atingir a tal da competência inconsciente, né? Para você ser verdadeiramente bom em alguma coisa. Então você está contando a sua trajetória, então assim, não é que o Thiago chegou do nada, né? O Thiago começou, teve que estudar pra caramba, você já citou cursos, as pós-graduação, curso de gestão, curso de autoconhecimento, módulo disso, daquilo, coaching. Estamos indo, como eu falei antes, para fazer um curso em São Paulo de 3 dias, vai somando isso, né? Então é uma trajetória que no final explica o todo, né? E autoconhecimento também é um caminho, né? Uma trajetória. Você não se conhece do dia para a noite, mas você vai juntando ferramentas, situações, momentos, pessoas que vão te ajudando nisso. Perfeito. E aí você citou, para a gente começar a falar, legal, acho que a parte eu, indivíduo, a gente passou aí minimamente bem por ela, vamos começar a falar dos outros, né? Falar de liderança e falar de equipe. Quando você começou a montar a equipe com expertise, gente que sabia muito, você até falou assim, eu trouxe um cara que sabia muito mais de finanças do que eu. Sim. Né? E essa é a lógica, porque ele faz com que o seu sarrafo, que eu gosto de brincar do salto com vara, isso aí. Coloca o sarrafo um pouquinho mais para cima, né? O brasileiro ganhou medalha de ouro, talvez não tivesse ganho se não tivesse competindo com o francês, que é um avião no negócio.
Então, como foi para você nessa história assim? Começou a contar a liderança, você foi... Aliás, primeiro, antes de falar de equipe, só fazer aqui uma entrada em liderança. Você falou da liderança servidora, que liderança é servir. Você falou muito de gente, de pessoas. E para você, essa trajetória para se tornar um grande líder, passou especialmente pelo quê? Ou teve alguma coisa aí no meio que foi fundamental? Ou o que mais você traria além do líder servidor? Olha, eu acho que confiança é fundamental, né? Eu acho que é um item que eu traria. As pessoas têm que confiar, e para confiar tem que ser walk the talk, né? Eu tenho que realmente, as minhas atitudes têm que realmente mostrar, e o dia a dia que mostra, né? Congruência, né? E nas horas difíceis que você vê quem são as pessoas também, né? Então, confiança é importante. Acho que um ponto forte que é meio que eu sempre tive e que eu tentei trabalhar ele muito para o lado positivo, é a questão de ser um líder empático, de me colocar no lugar das outras pessoas, do consumidor, do cliente, da minha equipe, de entender o que aquela pessoa sente, né, como pessoa. Porque tem muita gente que enxerga como colaborador, como número, como, né, equipe, o meu colaborador é uma pessoa, é o Roberto, é o Gustavo, é a Aline, entendeu? Tem nome, tem história, tem história, tem família, sonho, tem desejo, tem dia que não tá legal, né? Então, você ter a habilidade de se colocar no lugar do outro, para mim foi um dos grandes, e aí as pessoas naturalmente acabam gerando essa confiança, né, e através de tudo que vai acontecer. Então, acho que eu elencaria essas duas coisas como importantes. Empatia, né? e congruência. Tiago, eu queria te fazer uma pergunta que me fazem direto. Você está falando assim, né? Pô, tem que ser empático, tem que entender que as pessoas são pessoas, seres humanos, têm sonhos, têm dias ruins, têm dificuldades, etc. E às vezes as pessoas falam assim para mim, pô, Fábio, mas essa história do bonzinho não rola, cara. Se eu ficar bonzinho, só montam em cima de mim, né? Como é? É possível? Primeira pergunta. É possível ser esse cara empático, ser esse cara humano e ainda assim exigir e ter resultados da equipe? Perfeito. Olha, primeiro assim, eu não acho que ser empático é ser bonzinho, né? Para mim, ser empático é ser inteligente, ser sensível, se colocar na posição de outra pessoa, né? Então, não tem nada a ver com ser bonzinho, né? E acho que eu acredito piamente que um ambiente corporativo onde o clima é gostoso, as pessoas estão felizes, engajadas, tem clima de confiança, as pessoas se sentem confortáveis em falar o que pensam, em discordar de ideias, a gente estava falando de discordância, né? Automaticamente isso traz mais resultado. Eu conversei muito com o Márcio Fernandes, que era CEO da Electra, acho que não está mais como CEO lá. Ele escreveu um livro chamado Felicidade dá Lucro. Porque ele aqui em Piracicaba. Então eu tive chance de estar várias vezes com ele, é um cara que eu acredito muito nos conceitos que ele coloca. Eu não estou dizendo aqui que nós não temos que ter meta, que não temos que ter indicadores, que nós não temos que buscar resultado, que não temos que dar lucro para acionista. Eu estou dizendo que à medida que você constrói algumas coisas com as pessoas junto com você automaticamente, como consequência, consegue tudo isso. E hoje eu acredito que a função, quando eu estudei lá atrás administração, me falaram que a razão de ser de uma empresa é dar lucro para acionista. É claro que é importante dar lucro. O sistema, uma empresa tem que ser verdadeira, lucrativa, admirada, desejada. É assim que se cresce. Mas como consequência do valor que ela entrega para tudo em redor. Para o funcionário, para o cliente, para o fornecedor, para o acionista, para o meio ambiente, né? Então eu acho que liderança vai muito além de tudo isso, e se você quer trazer resultado, eu não consigo ver outra coisa de fazer com que as pessoas queiram fazer isso. Você não consegue fazer ninguém fazer nada hoje. Não dá mais para manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então as pessoas têm que fazer parte de alguma coisa e é importante, e tem que ser reconhecida por isso. Reconhecida financeiramente, através de indicadores claros, reconhecida com muito obrigado, ou parabéns. Uma vez eu saí de uma reunião importante, uma pessoa do meu time foi perfeita na reunião. A hora que saí no outro dia de manhã, eu comprei um vasinho no Pão de Açúcar de R$4 de flor,
Cheguei de manhã na mesa dela e falei, você foi uma gigante ontem, uma gigante. Quanto vale isso, cara? Entendeu? Quanto vale isso? É reconhecer. A gente é ótimo em culpar, em cobrar, mas pouco em parabenizar, em agradecer, né? Então, às vezes me chamam de romântico e ingênuo. Eu prefiro assim, né? Porque eu realmente acredito que uma empresa forte... E vamos olhar um pouquinho. Você acha que hoje, as empresas que estão, né, em alta hoje, né? Apple, Facebook, Google, Uber, os caras trabalham pra caramba. Tem meta? Tem meta. Mas vai ver quantas pessoas querem trabalhar lá, quantas pessoas querem fazer parte daquilo lá, né? Então, assim, eu acho que cada vez mais as coisas, a velocidade é enorme, né? As coisas estão mudando e as empresas que não entenderem como engajar, como trazer essas pessoas para o jogo e que não funciona mais como funcionava antes, as empresas estão percebendo isso. As empresas vão ficar fora ou não vão ser mais competitivas, né? Que legal. Dá para se dizer, então, tô trocando em miúdos, né? Que essa história de empatia versus ser bonzinho, né? Que são coisas totalmente diferentes. A história que o líder do futuro, o líder de hoje, né? Ele não pode ser duro. Duro é você atacar a pessoa. Eu sou duro quando eu ataco você por algo que deu errado. Você foi mal na reunião, eu ataco você. Pô, Thiago, você é um cara assim, sabe? Não ser duro, mas ser firme. E o firme aí vamos no comportamento, vamos na atitude, vamos no resultado. Olha, eu vou falar de bate-pronto assim, né? Eu não gosto nem da palavra duro nem firme, né? Eu gosto da palavra sincero, objetivo e verdadeiro. E acho que quando você tem uma equipe que realmente está com você, você vai ter certeza que tudo que eu falar aqui é porque eu quero realmente que a gente consiga, que eu quero que a gente desenvolva, que eu quero que as coisas aconteçam, né? E acho que respeito, né? Eu acho que a gente tem que tratar as pessoas com respeito. Agora, o firme, eu acho que é importante, é ser comprometido no resultado. Se você acordou que entrega naquele dia, entrega naquele dia. Então, duro, firme, eu não sei, mas responsável, respeitoso, verdadeiro, transparente. Eu gosto dessas palavras, né? Entendi. O firme acho que com essa conotação. E acho que sim, tem firme às vezes é o seguinte, gente, nós temos que cortar algumas coisas aqui. Esse mês nós vamos ter que segurar, apertar o cinto, cara. O momento é esse. E isso é uma coisa também que eu queria deixar aqui. Crise, né? Em época de crise, né? Eu vivi algumas aqui na Sanavita, né? E em época de crise você vê quem são as pessoas, né? Muita gente pula fora do barco, né? Em época de crise, na minha visão, o líder tem que ser muito transparente, tem que falar da realidade e tem que pedir ajuda. Tem que chegar para todo mundo e falar, gente, nós precisamos estar junto cada vez mais e vai ser um momento duro para a gente. E que não existe um salvador da pátria que vem de fora, somos nós que vamos ter que fazer as coisas acontecer, né? Então, posso contar com você, a realidade é essa, não tem que ficar escondendo, tem que falar, a situação é difícil, mas a gente consegue. E aí o plano que nós vamos ter que montar esse plano, né? Então, eu acho que isso é o que eu espero de um líder, cara, para poder fazer, e é isso que eu tenho ajudado agora algumas empresas a poder lidar com isso, né? Porque tem gente que fala, não vamos comunicar isso, não, tem que ser verdadeiro, tá vazando água, nós vamos ter que tapar esse buraco. Nós, né? O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? Eu estou chamando todo mundo aqui para ajudar. É nossa responsabilidade, não é minha. É sua, é minha, é dele, né? É compartilhada. Compartilhada. Né? É compartilhada e não depende do agente externo. Muito mais da gente do que Tem gente que acha, vamos chamar, não é chamar, cara. Somos nós aqui. Não é o governo que vai salvar a gente, como a gente bem sabe, né? Somos nós, né? Que legal, que bacana. Dentro dessa história de empatia, a gente falou disso, falou da discordância, da importância de discordar, né? Até a gente está falando disso antes aqui em off. Eu até comentei, né? A gente tem um mantra aqui na Sanavita, né? Que eu levo para minha vida e compartilho com vocês aqui, e que usei muito isso nas minhas reuniões com a minha equipe, que é assim, as nossas ideias brigam, a gente não, né? E a importância da gente brigar nas ideias, da gente ter diversidade, da gente olhar a mesma coisa e dar uma ideia diferente. Porque é assim que você tem uma alternativa melhor, uma coisa assim, fora né? Porque uma equipe que todo mundo sempre concorda com tudo, você vai fazer sempre a mesma coisa, né?
E às vezes a gente numa briga de ideias, as pessoas às vezes saem magoadinhas, né, com ela. Eu não estou falando de você, Fábio, eu estou falando desse projeto. Não estou falando que você não é um bom profissional, estou falando que esse projeto eu penso diferente. A discussão é como é que a gente pode organizar para ter um resultado melhor junto, né? E aí a discussão sai mais na solução do que no problema, né? Que é uma outra coisa que também acho que é importante. E você até comentava que no Vale do Silício isso é muito abordado, né? Nossa, hoje, o que faz aquele lugar ser tão especial, né? O fato de você ter no mesmo ambiente mentalidades, backgrounds, visões, ideias diferentes tentando solucionar um problema específico. É isso que os caras fazem. E aí traz a história do foco na solução, né? Vamos abandonar. Eu cansei de ver na minha carreira corporativa e em clientes, na vida agora como coach, a história assim, foco em problema. E quando o que a gente foca expande, eu sempre falo isso, né? E a gente começa a discutir. Putz, quantas vezes eu participei de reuniões em que se trazia um monte de gente, a gente foca no problema, discute o problema, ele começa a crescer e ficar enorme. Depois de 2 horas, quando ninguém aguenta mais a reunião, qual foi a única resolução dessa reunião? Marcar a próxima. Amanhã tem outra com mais gente para ver se a gente discute mais o problema. É tão comum isso, cara. Super comum, né? E aí traz essa necessidade de focar em solução, o que a gente pode fazer. Tira o ego fica lá fora, como você disse, né? Não é assim, não estamos discutindo pessoas, mas soluções, atitudes, comportamentos, ideias. E aí vem a história de complementariedade. Já estou pegando o gancho aqui para falar de equipe. Você já citou antes, inclusive, como foi essencial para você e para a Sanavita ter trazido, né, ter se cercado de gente muito competente nas suas diversas funções. Pessoas melhores que você, como você disse, para subir a tua régua, inclusive. Perfeito. Qual é a sua visão sobre uma equipe de alta performance? O que é uma equipe uau? Olha, uma equipe de alta performance, cara, eu diria que é uma equipe que entende o propósito, que conecta o seu valor pessoal com o propósito comum, né? É uma equipe que colabora, né? É uma equipe que cria um ambiente de confiança, é uma equipe que sabe onde está e para onde está indo, né? É uma equipe que confia no seu líder, né? E que fala para ele quando ele está... Eu estou fazendo um parênteses, isso que é importante. Eu falava para a minha equipe o seguinte, é sua função me falar se eu estiver fazendo bobagem. Quer dizer, eu preciso que você olhe no meu olho e fale, cara, você está fazendo bobagem. Está falando besteira. Tem que ter esse nível e espere isso de mim também. Tenha confiança que eu vou olhar no seu olho e vou falar isso, né? Porque as pessoas não falam, né, cara? Então, eu acho que uma equipe de alta performance... Deixa eu fazer um parênteses pegando o teu gancho, e sempre a gente fala disso, tem um modelinho de classificação bem simples de liderança que eu uso nos cursos, e a gente fala, um dos tipos é o líder autocrata. Então, você que é autocrata, você que é o manda quem pode, obedece quem tem juízo, abra o olho, porque as pessoas não vão te falar quando você estiver indo direto e reto pro buraco, você, sua empresa, sua equipe, sua vida. Abra o olho, a autocracia gera isso, né? Submissão burra. Então abre espaço para as pessoas divergirem, discordarem de você, aceite não como pessoal, mas profissionalmente e cresça com isso e aprenda, né? Isso é legal que você levantou. O que acontece quando esse líder autocrata sai da sala e vira as costas, né? Então, cara, hoje, ainda mais hoje que você tem trabalhos remotos, né, home office, deslocamento, equipe comercial, a Sanavita tem hoje 80 pessoas, cada um num lugar do Brasil. Você não tem que controlar ninguém, você tem que ajudar, influenciar, fazer com que a pessoa queira participar disso por um propósito verdadeiro, né? Então, eu sempre acreditei nisso, né? E dar espaço para essas pessoas falarem também, né? E escutar um pouco mais do que essas pessoas estão falando. Essa visão do chefe, cujas funções era controlar e mandar, passou o líder, cara, que é ensinar e libertar, né? E ajudar, né, cara? A participar, conta comigo, né? Eu vivi um exemplo prático aqui de uma pessoa da área comercial que no último dia do mês ligava para a equipe de vendas perguntando assim, você vai entregar o meu número? O meu número? Meu Deus, passou o mês inteiro, o cara nunca ligou perguntando, você precisa de alguma ajuda? Quer que eu vá até aí? E no último dia do mês o cara liga, você vai entregar o meu número? Cara, quem que trabalha com um cara desse? Que propósito de marca tem isso, cara? Não vai acontecer.
A questão é o que eu posso fazer para ajudar você a bater a nossa meta, cara? Essa é a pergunta, né? Como que o que você está precisando, cara? Me fala aí, vamos fazer. Temos até o último dia. E essa é a pegada de um líder, né? Na minha visão, né? Que legal, gosto muito da sua visão. E aí, falando desse líder que ensina, dentro das coisas, ele liberta no sentido de tirar o que há de melhor das pessoas. Perfeito. E aí a gente entra no gancho aqui para falar de um pouquinho de pontos fortes, talentos e pontos fortes, que eu sei que é uma paixão que a gente tem em comum, né? Sem dúvida. Até trazendo um gancho de coisas que a gente falou antes aqui, a humanidade tem uma fixação por culpa e fracasso, vem lá de trás, e a gente usa isso nas empresas, usa na educação dos filhos, usa na hora de desenvolver as pessoas, usa na escola, o nosso sistema educacional tem isso, né? Você estuda um monte de coisa que você não vai usar nunca mais, só para passar num vestibular. E ao invés disso, a gente sabe que a excelência vem do que você tem de melhor. Né? O teu resultado acima da média, o teu destaque não vem das suas fragilidades, dos seus gaps, lacunas ou como você quiser chamar. Aí a gente age como contenção de dano. Aí você que era CEO daqui precisa, sei lá, não sei se é isso, desculpa se eu estiver errado, acredito que esteja, mas é organização. Se você não é tão organizado, precisa minimamente ter uma organização que é a nota de corte. Que é exatamente o meu caso. Que é o seu caso. Luto para passar sempre. Luto para passar de ano. Mas ponto. Você não vai fazer curso. Mas eu tenho tive, né? Pessoas organizadíssimas junto comigo. Suprem isso. E que me puxavam. Opa, você está esquecendo disso aqui. E aí vem a ideia, primeiro, de complementariedade, casa com a história de formação de equipe. E segundo, que quanto mais tempo você dedica para o seu ponto fraco, menos você aprende e desenvolve o seu ponto forte. Perfeito. Que está a estratégia, relacionamento, sua inteligência comercial, etc. Novos negócios, e você é um exemplo clássico disso, né? De um cara que, a partir do foco em pontos fortes, conseguiu trazer excelência para cá e para os seus negócios agora nessa nova fase. Perfeito. Conta então um pouquinho para mim como é essa descoberta e investimento nos seus pontos fortes. Olha, primeiro, então assim, estamos 100% sintonizados nisso, e a gente é treinado para matar fraqueza e não para potencializar talento, que é um grande erro. Só que já as empresas, as escolas já estão começando a perceber, você faz esse trabalho, né? Quer dizer, já começa a despertar executivos para isso, né? Em nenhum momento eu estou dizendo que a gente não tem que cuidar das fraquezas, hein? Deixando bem claro isso. Eu estou dizendo que existem formas da gente atingir o necessário nas fraquezas, buscar inclusive parceiros complementares, mas que a gente tem que cada vez mais entender e desenvolver os pontos fortes, né? E aí, eu acho que também, para a gente discutir, também não tenho pretensão de estar certo, eu escutei uma frase que o peixe é o último que percebe a mudança na água que ele está, né? Porque ele é tão natural para ele que ele está lá, né? Então, quero dizer o seguinte, que os seus pontos fortes às vezes são tão naturais que você mesmo não percebe que são seus pontos fortes. Então, assim, eu acho que é importante que você comece a ter alguma ajuda externa, alguma forma de você ir buscar conhecer isso e discutir formas de como potencializar isso, né? Algumas coisas aconteceram naturalmente, eu fui descobrindo no que eu dava mais certo, no que eu me motivava mais, no que eu tinha mais prazer em fazer, no que eu comemorava mais quando eu conseguia, e aí quando eu não precisava pensar muito, eu já estava fazendo, esses aí começaram a aparecer. Aí eu fui procurar me aprofundar com ajuda para poder ver exatamente quais eram e como é que eu poderia potencializá-los, né? E eu posso dizer que muitas das conquistas que eu tive na minha vida pessoal e profissional foram quando eu potencializei, ou usei melhor, ou foquei nos meus pontos fortes, cara. Isso eu posso dizer assim que é um sentimento que eu tenho hoje, e não paro por aí, né? Eu continuo buscando formas de desenvolver esses pontos fortes, porque não existe uma forma só de desenvolver um ponto forte, né? Você tem a parte de conhecimento, de técnica, de treino, a parte espiritual, a parte... Poxa, tem um monte de coisa, né? Então as coisas não param por aí. Que legal. O meu lema é esse: identifique, analise e aprimore, invista no que você tem de melhor, porque aí use, né? E use. Quanto mais usar, com certeza melhor. E aí entra aqui numa questão de apoio externo. Legal. Então a gente também passou, em alguns momentos, falou sobre isso. Você já teve consultoria, você já fez coaching, você já teve mentoria, Quão importante você acha para um líder, para um executivo, para um empresário, para um empreendedor,
ter apoio externo, ou qual o papel de um apoio externo na trajetória? Bom, também essa é uma outra coisa que eu tenho muito clara para mim, né? Eu acho essencial, eu acho fundamental, né? Na minha história aqui na Sanavita, que eu passei por todos os desafios de uma empresa familiar, e olha, só quem vive uma empresa familiar sabe, e acontece nas melhores famílias, viu? Sabe os desafios que tem, né? Você envolve emoção, coração, você envolve irmão, mãe, né? Você veste o chapéu de executivo, de sócio, de filho, né? E então assim, não é qualquer executivo que vem e consegue lidar com tudo isso numa empresa familiar. Então assim, para quem está nos escutando, para quem está participando disso aqui e que vive o ambiente de empresa familiar, mais ainda é que eu acho que assim, que é impossível você conseguir desenvolver algumas coisas sem ter uma visão de fora, independente, que não está ligado a nada e que vai olhar o negócio de uma forma verdadeira, honesta, profissional, né? E em relação a uma ajuda externa, a ter um mentor, para mim foi muito importante, porque você corta caminhos, você aumenta a velocidade, você evita alguns erros e aprende melhor com os erros que você comete, né? Porque é importante, como a gente comentou aqui, né? Eu tive a oportunidade de contar com um grande mentor, que hoje faz parte do conselho aqui da Sanavita, é um grande amigo meu hoje, né? E que foi um cara que conseguiu me fazer provocações e me provocar e me forçar a refletir sobre coisas que às vezes até me incomodavam, né? E hoje o executivo, falando um pouquinho agora do Thiago, né? E de qualquer executivo que tem cargo de alta responsabilidade, é um cara muito sozinho. Você não tem com quem conversar, né? E as pessoas da sua equipe, por questão de hierarquia, elas não têm essa abertura com você. E na hora que o bicho pega, as pessoas olham para você e falam, e aí? Você tem que decidir, né? Então, poder contar com alguém que está olhando de fora, com a cabeça limpa, que já viveu outras experiências para te fazer perguntas diferentes, te abrir novas perspectivas, te falar, cara, vai dar uma olhada nisso, te ajuda a tomar melhores decisões. Então, hoje, se você olhar os executivos de sucesso, as pessoas que estão buscando coisas, você pode olhar que esses caras têm pessoas que estão discutindo esses temas, que tem algumas sessões de... Pode chamar do que você quiser, coach, mentoria, peer coach, mas você tem um amigo executivo. Eu tenho hoje amigos executivos que a gente fala da, como chama? A serva executiva. A gente senta para tomar uma cervejinha e trocar ideia, trocar contatos. Como é que você fez tanta coisa? Já passou por uma situação dessa, né? Então eu tive essa oportunidade, eu cresci muito como profissional. Às vezes esse mentor te abre novos contatos também, que são importantes, né? Então eu acho que no mundo de hoje, que você precisa de parceiros, né? É importantíssimo você ter alguém que você confia, que tem experiência, que tem background, que tem capacitação e que é uma pessoa do bem, né? Porque tá cheio de... nesse mundo aí, tudo é tudo, né? Então acho que isso é importante. Eu contratei muitas consultorias e tive boas e péssimas experiências, né? Então acho que a gente tem que sempre estar muito... Trazer alguém para esse mundo é mais coisa trazer alguém para jantar na sua casa, né? Você tem que saber se tem os valores que... Daí tem a ver com o Golden Circle de novo? Tem a ver, né? Tem a ver com o porquê, tem a ver se você tem as mesmas, né? Senão acho que não faz sentido. Meus valores. E é legal, você citou isso, sempre gosto de trazer a ideia do preço da liderança é a solidão, né? Porque assim, no sentido de que tem horas que é você que tem que decidir. Você tem que mandar alguém embora, você não vai chamar a sua equipe e falar, gente, vamos decidir junto quem é que sai, né? Ou tem que tomar uma decisão importante. Em muitos momentos é realmente o trabalho de viver sozinho, de lidar com as situações sozinho. E essa ajuda externa, como você falou, acho muito legal. Nesse sentido, é alguém de fora e que não está envolvido no processo. E tem uma coisa que é assim, né? A gente aprende por neurônio espelho, né? Então aprende observando, você contando a história. A ideia toda desse bate-papo, desses quadros que eu estou promovendo aqui na Aciona Coaching é compartilhar experiências e através disso permitir que haja troca de informação, cara, e aprendizado. E é legal porque você vai, né?
cada pessoa que vier bater esse papo com você tem um perfil, tem uma forma de enxergar, e essa diversidade é legal também, Com né? certeza. Porque não tem uma receita pronta para isso. Não tem né? receitinha de bolo. Né? Mas eu acredito que alguns conceitos são importantes para todo mundo. Concordo. E tem que bater para você que está assistindo, tem que ver o que daqui você separa para levar para a sua vida isso pessoal aí. e profissional, né, que faz sentido, e colocar em prática. Legal. Né? E para terminar, eu gosto de fazer um jogo rápido, Legal, cara. Vamos lá. Então eu vou soltar assim, você só completa a frase. Para liderar é preciso... Humildade, transparência, acho que são duas coisas importantes. E ter uma vocação empática, eu acho que isso é importante. Entender o que as pessoas sentem. Em momentos de crise, o importante é... Poxa, isso a gente falou, né? O importante é você ser direto, você pedir ajuda e você chamar todo mundo, deixando clara a situação e como é que a gente chama todo mundo para ajudar a resolver. Legal. Para mim, pontos fortes significa... Para mim, cara, pontos fortes significa você entender quais são os talentos que realmente te faz ser quem você é, né? Ter consciência disso e usar isso de uma forma que crie impacto positivo ao seu redor. Acho que de uma forma meio resumida, eu diria que para mim ponto forte é isso. Legal. Sucesso é? Cara, sucesso é você... Acho que até eu emprestaria a minha resposta anterior, porque também sucesso e ponto forte para mim está muito ligado, né? Uma pessoa de sucesso é uma pessoa que tem a coragem de ser quem ela é, né? E para mim sucesso tem a ver quando você consegue desenvolver e criar um impacto positivo em quem está junto com você, cara. Isso para mim é sucesso, porque é uma bola de neve isso. Cada vez mais eu acredito que quanto mais você entrega, quanto mais você gera, mais as coisas voltam, cara. Eu sempre acreditei e atualmente eu acredito mais ainda. Que legal. Para finalizar, passado, presente e o futuro. Olha, eu diria que os três. Eu diria que a gente tem que agradecer e aprender com o passado. A gente tem que olhar e entender o futuro. E a gente tem que focar no presente, cara. Agir agora. É agora. O que a gente fizer agora determina muito lá, mas temos que olhar para frente, tentar entender, porque as coisas estão muito rápidas, né? E eu acho que a gente não pode esquecer de onde a gente veio, o que aconteceu, os aprendizados e não os erros, né? Porque a gente é a consequência de tudo que a gente já passou, né, cara? Você é hoje o resultado de tudo que você passou. Então eu acho que eu olharia os três dentro dessa ótica aí. Que legal. Thiago, muito obrigado. Cara, muito legal, cara. Um papo muito bacana. Fiquei feliz. Tinha certeza que seria. Obrigado pelo convite. Poxa, um tema delícia. Espero voltar mais vezes, né? Parabéns pelo projeto. Acho que temas como esse, eu acho que você tem uma missão forte aí de empoderar as pessoas, de fazer com que as pessoas atinjam uma série de coisas, né? Eu compartilho muito disso também, né? Então, parabéns pelo projeto, fiquei muito feliz de participar com vocês aqui. Obrigadão. Continue acompanhando a nossa página da Sona Coach, Instagram, Facebook, YouTube, estamos totalmente digitais, né? 100%, e esse é o nosso propósito, compartilhar conhecimento, trazer aprendizado e ter troca de experiências. Brigadão, grande abraço, até a próxima.